Olá galera, excelente dia, espero que todos vocês estejam bem, em casa se cuidando. Hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos na disciplina de Sociologia, onde iremos abordar a importância da antropologia enquanto ciência, sua contribuição e seu papel para a nossa sociedade. Pensar a antropologia, antro, homem, logia, estudo, então é o estudo do homem, mas que homem nós estaríamos falando? Em que totalidade nós estamos falando? É, na verdade, a importância social que esse homem vai ter, né, e como ele será um sujeito social, histórico e, sobretudo, cultural. Pensar a antropologia, ela é uma matéria primordial, porque ela contribui para os estudos culturais, uma vez que nós estudamos nessa totalidade o homem e o papel social e a posição que ele assume dentro do seu campo, dentro do seu grupo social e a sua interação com outros indivíduos. A antropologia, justamente, ela tem essa preocupação, né, em compreender as relações que envolvem o homem e a alteridade, ou seja, o princípio de alteridade que emana da relação de um homem com o outro, de um grupo social com o outro, ou seja, os indivíduos. Obviamente que nós não somos bichos do mato, nós estamos sempre em contato e interação com outras pessoas a partir de diferentes motivações do nosso cotidiano. E também por conta disso, automaticamente nós estaremos sempre em paralelo, construindo e produzindo cultura constantemente. Então o homem, ele é um sujeito social, porque primeiramente ele se insere, ele está engajado na sociedade, inicialmente passando por um processo de socialização primária com a sua família, e depois engaja-se com outros grupos sociais, escola, sindicato, religião, interagindo com esses grupos sociais e produzindo cultura também. O homem é um sujeito histórico, porque ele sofre e exerce influência no seu contexto social e político de acordo com a história, de acordo com o tempo no qual ele está sempre exercendo essa influência. E ele é um ser cultural porque ele produz constantemente cultura. Quando falamos de cultura, nós temos que entender que sempre representa o jeito de ser, o modo de viver de um indivíduo ou de seu grupo social. A cultura é transmitida de geração em geração e permite o seu processo de identificação. Temos hoje, na verdade, duas formas de cultura. A cultura popular, que automaticamente ela é uma cultura marcada pela tradição oral, perpassada de geração em geração, com uma grande adesão de massa, sem uma comprovação científica, que faz parte do imaginário, sobretudo do povo brasileiro. E a cultura erudita, chamada, que é uma cultura mais marcada pelo seu letramento, uma cultura mais elitizada, desenvolvida nos grandes centros de pesquisa, de ciência, das universidades, na academia propriamente dito. É uma cultura mais restrita, se formos parar para analisar, para pensar. Tanto que, quando nós estamos analisando o conceito de cultura, ele vai sofrer transformações ao longo do tempo. Isso me interessa mostrar para vocês que, até o século XIX, se nós formos analisar, o conceito de cultura ele era implementado, impregnado com o princípio da eugenia, que é o conceito de raça, de que existiria uma raça superior, emanado pelo princípio do eurocentrismo, onde o padrão de cultura seria a Europa no centro de todas as coisas, sobretudo influenciado pela época da Belle Époque, a bela época que influenciou o padrão de cultura parisiense, a cultura francesa. Aos poucos, o homem começou a perceber que somos seres iguais. Todos nós produzimos cultura, não existe uma cultura superior. E aos poucos ele larga esse princípio da eugenia, que também influenciou inclusive o pensamento de Spencer, que nós chamamos de darwinismo social. O darwinismo social, ele acredita automaticamente que uma cultura superior deve se sobrepor sobre a outra. Tanto que isso influenciou inclusive os regimes totalitários na Europa, que acreditavam na ideia etnocêntrica, e quando eu falo de etnocentrismo, eu estou trabalhando na perspectiva de que se existiria uma cultura superior em relação a outra, o que é contestável totalmente hoje em dia. Toda a sociedade produz cultura, o homem produz cultura constantemente, e não existe uma cultura superior, nós sabemos muito bem disso. Existem as suas especificidades e o caráter generalizado da cultura. Falar da cultura, nós também temos que entender o princípio de aculturação. Esse A, logo no início, significa negação. Então é a ideia de uma negação da cultura. Um exemplo bem clássico é quando o ser humano perde a sua cultura e sua identidade social de origem. Um exemplo bem clássico é quando nós temos o Brasil colonial, onde o negro africano traficado perde o seu direito de ir e vir, a sua liberdade de escolha, a sua liberdade religiosa e de expressão. E aos poucos ele é obrigado a aceitar a cultura de matriz branca, europeia, cristã.
assim como aconteceu com a matriz cultural indígena, que sofreu o processo de catequização sem o seu próprio consentimento, mas sim de forma imposta para esta forma cultural, essa matriz étnica cultural. E pensar na diversidade cultural, ela é muito importante. Por quê? Porque, na verdade, se busca sempre uma unidade em meio à heterogeneidade. Toda a sociedade tem sua forma de cultura, sua forma de organização social e política. Não podemos menosprezá-las, muito pelo contrário, nós temos que ter um olhar científico, um olhar crítico, né? Temos que adotar o senso crítico e reflexivo nas nossas análises. Então, automaticamente, toda a sociedade produz cultura no seu tempo, na sua história, no seu espaço, no seu campo social. E pensar nessa perspectiva é analisar, sobretudo, a importância que o homem vai ter nessa produção. Porque é justamente a partir dessa organização social e cultural é que o homem produz a sua identidade, e esta identidade permite o seu processo de reconhecimento por outros indivíduos ou ainda grupos sociais. A diversidade cultural ela é muito importante, porque ela serve como forma de afirmação social do indivíduo, do seu ser, e também como resistência na luta contra diversas formas de preconceitos existentes dentro da nossa sociedade. Tá ok, pessoal? Grande abraço!